Trita, na sua opinião, quanto do que está acontecendo com o caso da Venezuela está relacionado ao que ocorre na Ásia Ocidental e no Oriente Médio? Veja, se um ataque ao Irã pudesse bloquear o Estreito de Hormuz e Bab al-Mandab no Mar Vermelho, como você vê essa conexão com o que aconteceria se os Estados Unidos decidissem apostar tudo em uma mudança de regime na Venezuela? Eles querem garantir, ou de alguma forma controlar, o mercado de energia. Você acha que é isso que está por trás do caso da Venezuela? Certamente não se pode descartar isso. Antes de tudo, para deixar muito claro, o petróleo é um fator em tudo isso, sem dúvida. E um dos benefícios do governo Trump é que eles não escondem essas coisas. Quero dizer, em vez disso, ele vai lá e diz claramente que acredita que o petróleo aparentemente pertence aos Estados Unidos. Você não teria esse tipo de comentário durante a primeira invasão do Iraque ou durante a Guerra do Golfo Pérsico em 1991. Havia esse tipo de pensamento, com certeza. Então existe esse elemento. Não tenho tanta certeza de que o raciocínio imediato seja o de administrar o fechamento do Estreito de Hormuz, em caso de uma guerra maior com o Irã, tomando o controle dos campos de petróleo da Venezuela. Por vários motivos, e não pretendo, nem por um segundo, me passar por especialista em petróleo, estamos falando de tipos de petróleo muito diferentes, sistemas logísticos completamente distintos, quem compra de quem, e assim por diante. Portanto, acho que isso ainda causaria um grande choque nos mercados de petróleo, mesmo que os Estados Unidos estivessem no controle dos campos de petróleo da Venezuela. Isso não quer dizer, porém, que o petróleo não seja um fator importante no raciocínio do governo aqui. Mas você sabe, todos estão acompanhando de perto o que está acontecendo na Venezuela. E mesmo que isso possa não ter muito a ver com o que está acontecendo no Oriente Médio, é fascinante ver que os grupos que querem um confronto com a Venezuela, que querem uma invasão, que querem uma mudança de regime, são os mesmos que, pelo menos em termos de narrativa, estão conectando a situação com o Irã. Há incentivos claros para que façam isso, porque se conseguirem que Trump realize uma operação explícita de mudança de regime na Venezuela, o cálculo deles é que o nível de exigência será muito menor para pressionar por uma operação clara de mudança de regime no Irã ou em outro lugar do Oriente Médio também. Assim, a conexão fictícia com o Irã é exemplificada pela alegação totalmente inventada de que o petroleiro que os Estados Unidos apreenderam de forma pirata, junto com sua carga, um ato de pirataria seguido de um ato de roubo, teria estado envolvido no transporte de petróleo para a Guarda Revolucionária ou para o Hezbollah. Eu não sei quantos postos de gasolina o Hezbollah opera, duvido que sejam muitos, se é que existe algum. Essa é uma conexão bastante forçada com o Irã. E deixe-me dizer sobre o assunto da Venezuela, o verdadeiro alvo é Cuba. Acredita-se que se Cuba fosse privada do apoio venezuelano do governo Maduro, o país entraria em colapso. E há alguma base para essa ideia, porque quando a União Soviética deixou de fornecer petróleo a Cuba ou de financiar suas aventuras revolucionárias na África, a Venezuela, sob o governo Chávez, assumiu esse papel. A relação entre Venezuela e Cuba é de dependência cubana da energia vinda da Venezuela e de dependência venezuelana do apoio cubano aos serviços de segurança e ao sistema de saúde pública, nos quais Cuba atua fortemente e treina os venezuelanos. Então, o perigo no caso da Venezuela não é exatamente um transbordamento para o Irã, eu acho, mas sim o fato de que ela, junto com a versão revisada da doutrina Monroe pela administração Trump, representa um convite para que todo país da América do Sul, da América Central e do Caribe que tenha capacidade para isso, busque apoio da China, da Rússia e do Irã contra os Estados Unidos, e potencialmente para que desempenhem o mesmo tipo de papel de eixo de resistência.
que tem sido exercido contra Israel, ao trazer uma força contrária para dentro do próprio entorno americano. Mas é preciso ser uma pessoa bastante conspiratória para chegar a esse tipo de raciocínio. Ainda assim, é essa a base da ideia. Não se trata de um cálculo sobre os mercados de petróleo. Isso exigiria uma mentalidade muito mais sofisticada e global do que a que essa administração é capaz de demonstrar. Trita, durante o seu painel em Doha, Javad Zarif disse que quando mencionou a situação com o eixo da resistência, eles não se beneficiavam disso. Estavam pagando por tudo relacionado a ele. Mas você mencionou a opinião pública. Eu diria que a opinião pública iraniana, a maioria das pessoas antes do ataque israelense ao Irã, era diferente do que é agora. Os iranianos agora entendem a importância do eixo da resistência porque o Irã foi atacado. Eles sabem que, se outros puderem atacar o Irã e o país não tiver como responder, isso seria desastroso para a economia iraniana e para a estabilidade regional. Mas também fiquei um pouco surpreso com o embaixador do Kuwait mencionando o PIB dos Estados Árabes e se gabando disso. É isso que eles acham que significa segurança? Eles realmente acreditam que o PIB deles vai, de alguma forma, defendê-los? Não acho que esse tenha sido o motivo pelo qual ele mencionou isso. Minha opinião é que eu não tive uma conversa longa com ele depois do painel, mas falei com outros funcionários sobre o assunto. Acho que houve uma certa reação dentro do CCG às declarações de Oman e de outros. Eles quiseram deixar claro naquele painel que só porque atualmente compartilham um interesse comum com o Irã, já que ambos veem a completa imprudência de Israel como uma ameaça, isso não significa que as outras questões entre o CG e o Irã possam simplesmente ser deixadas. E se você ouvir com atenção o que o embaixador do Kuwait, o secretário-geral, diz, ele afirma: não podemos falar sobre interesses comuns em outras áreas antes que estes sejam primeiro avaliados. Pessoalmente, acho que essa não foi necessariamente a maneira mais eficaz de expressar o ponto de vista do CCG. Teria sido melhor, na minha opinião, deixar claro que existe um interesse comum, mas que isso não significa que as questões anteriores foram apagadas. Ainda precisamos encontrar maneiras de resolvê-las, e assim por diante. Mas deixar claro, sim, há um interesse comum. Isso não foi feito, e acho que essa é parte da razão pela qual a reação se tornou bastante intensa, até mesmo feroz, também em relação ao Dr. Zarif. Depois, acabou se tornando algo muito divertido para o público, mas talvez não muito construtivo para as relações entre o CCG e o Irã. Acho que, se eu fosse dar uma interpretação caridosa, diria que há elementos dentro do CCG que talvez concordem que existe uma ameaça comum, mas não querem que Teherã pense que isso significa automaticamente que todas as outras questões agora estão resolvidas. Houve uma tentativa de deixar esse ponto claro, mas não foi feita de forma tão eficaz quanto poderia ter sido. Então houve uma reação forte a isso. Mas veja, aquele painel, bem, acho que teve mais visualizações do que qualquer outra discussão em painel em Doha, exceto pela entrevista de Tucker Carlson com o primeiro-ministro. Mesmo assim, acho que é um pouco de uma exceção quando olhamos para o quadro geral. O quadro geral não se baseia no que foi dito naquele painel. O quadro mais amplo se baseia no fato de que, se você está em Mascate, em Oman, hoje e viu que os israelenses bombardearam Doha sob o pretexto de que o Hamas estava lá, mesmo que os próprios israelenses tivessem pedido para o Hamas estar lá, então o que acontece da próxima vez que Mascate sediar negociações de paz entre os Houthis e outros grupos no Iêmen? Eles também serão bombardeados? Essas são as preocupações reais das pessoas de lá. E elas não desaparecem só porque houve aquela troca entre o Dr. Zarif e o secretário-geral.
Há, obviamente, outras questões que precisam ser resolvidas, e ambos os lados precisam analisá-las com muita seriedade. Caso contrário, o interesse comum pode não acabar sendo o fator que aproxime as duas partes. Fomos lembrados disso recentemente, na verdade, pela declaração de Wang Yi sobre as ilhas Lesser Thumb e Greater Thumb, as pequenas ilhas no Estreito de Hormuz, junto com Abu Musa, de que essas disputas precisam ser resolvidas por meio de negociações e diálogo. Isso é profundamente ofensivo para o Irã, que sempre sustentou, desde que tomou as ilhas quando os britânicos deixaram o Golfo, que não há disputa sobre elas. A China parece achar que há uma disputa, o que é uma visão realista. E isso nos lembra o que Peter acabou de dizer. Ainda há muitas questões que os dividem. Mesmo assim, é muito marcante que Buzaid e os omanitas, conhecidos por sua discrição e por evitarem tomar partido em disputas, tenham feito isso, tenham dito o que disseram. Isso mostra até que ponto Israel deixou a região inquieta com sua busca por hegemonia militar no Levante e seus ataques ao Irã e ao Catar. Sabe, Trita, antes de Viena, quando Javad Zarif disse algo diferente sobre a política externa iraniana em relação aos Estados Unidos e a Israel, que eles estão voltando a uma política de resistência, veja, a política agora é de resistência, porque eles não veem os Estados Unidos como sendo honestos na forma como estão conversando com o lado iraniano. Foi algo enorme, porque ouvir Javad Zarif falar dessa maneira foi surpreendente, algo que eu não poderia ter imaginado antes. O que está acontecendo? Você conversou com ele. O que está acontecendo no Irã, na sua opinião? É compreensível que haja uma enorme quantidade de raiva, talvez especialmente entre aqueles que passaram 2 décadas tentando fazer essa diplomacia avançar. Acho que não há como evitar isso. Ao mesmo tempo, o que o Dr. Zarif estava descrevendo era a direção para a qual o Irã está caminhando, o que não é necessariamente a visão que ele tem de onde o Irã deveria estar indo. Ainda assim, acredito que há esforços, porque mesmo dentro da resistência, existe a necessidade de diplomacia, tendo em mente o fato de que estamos nos aproximando de outro confronto militar. E eu sei que já falamos sobre isso antes, mas só para deixar o ponto mais claro. Se isso for o novo normal, então precisamos reconhecer que isso representa uma derrota total para Benjamin Netanyahu em particular. Toda a ideia por trás disso era garantir que Israel subjugasse o Irã sob sua dominação. Não estou dizendo que os israelenses esperavam que isso pudesse ser feito em uma única guerra, e eles frequentemente falam sobre isso como apenas a primeira fase do conflito. Mas, se parar agora, você basicamente tem uma dissuasão mútua entre Irã e Israel. Veja Gaza. Os israelenses recusaram qualquer cessar-fogo por 2 anos, exceto por breves pausas. E sempre que foram obrigados a concordar com isso, violaram imediatamente o acordo. O mesmo aconteceu com o Hezbollah no Líbano. Por mais de 1 ano, eles se recusaram completamente. Quando finalmente concordaram, violaram logo em seguida. Neste caso, entre Israel e Irã, após 9 dias começaram a considerar a ideia de um cessar-fogo e não o violaram. Por quê? Porque há uma dissuasão mútua entre os dois lados. Há um equilíbrio de terror entre eles. E é exatamente isso que os israelenses não queriam alcançar. Eles não querem ver nenhum país na região capaz de desafiar a capacidade de manobra de Israel ou de ter poder de dissuasão contra Israel. Veja o que está acontecendo no Líbano. Os Estados Unidos estão se esforçando para garantir que as forças armadas libanesas sejam fortes o suficiente para desarmar o Hezbollah, mas fracas o bastante para não representarem qualquer capacidade de dissuasão contra Israel. Assim, temos a mesma fórmula em outros lugares. Mas, se tudo parar por aqui, e há eleições em Israel dentro de 10 meses que Netanyahu não pode cancelar, o legado de Netanyahu será o de ter iniciado uma guerra e alcançado o oposto do que pretendia.
Acho que esse é um fator importante nas conversas que tive com israelenses também. Ele pode realmente iniciar a próxima fase sem coordenação com os Estados Unidos, esperando que, uma vez iniciada a guerra, consiga arrastar os Assam para dentro dela.